Neste exercício de número 3, nós iremos resolver um problema de equilíbrio químico considerando reações múltiplas, passando pela etapa de identificação de número de reações químicas necessárias para a caracterização do equilíbrio, até a etapa final de determinação do grau de avanço de cada uma das reações. Então nós temos: a reforma do metano com vapor pode ser usada para produzir hidrogênio gasoso. Monóxido de carbono e dióxido de carbono são observados como produtos secundários. Usando uma razão de entrada de 4:1 de água em relação ao metano e a pressão de 1 bar, calcule a composição de equilíbrio obtida na faixa de 600 Kelvin a 1100 Kelvin. Neste problema, ainda são fornecidos os dados como energia de Gibbs padrão de formação, entalpia padrão de formação e os parâmetros A, B, C e D das equações de capacidade calorífica para o metano, gás hidrogênio, água, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Vamos então transportar para a folha de resolução deste exercício primeiramente os dados importantes do enunciado. Então nós vamos abordar um problema de reforma de metano com a presença de vapor d'água, cujo objetivo principal é a produção de gás hidrogênio. Contudo, essa reação química também produz produtos secundários, como o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. O nosso objetivo é analisar o equilíbrio químico em uma condição de operação do reator a 1 bar como pressão e temperatura, variando na faixa de 600 a 1100 Kelvin. Além disso, o problema nos fornece uma restrição estequiométrica em que o número de mols de água em relação ao número de mols de metano deve respeitar a proporção de 4:1. Desta maneira, uma vez que nós não temos as reações químicas, nós vamos aplicar a regra de Gibbs das fases para o sistema reacional, de maneira a identificar quantas reações químicas são necessárias para descrever este equilíbrio químico. Como nós sabemos, a regra de Gibbs das fases é definida pela seguinte equação: R é igual a M menos F mais 2 menos π menos S. M refere-se ao número de componentes ou substâncias presentes nesse sistema. Como nós temos o metano, o vapor d'água, o gás hidrogênio, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, nós temos 5 espécies envolvidas. F corresponde ao número de variáveis intensivas que nós fixamos neste processo. Nessa condição de equilíbrio químico, nós iremos analisar em condições específicas de temperatura e pressão. Por isso, F vale 2. Π corresponde ao número de fases presentes neste sistema. Como o reator está em uma condição de temperatura bastante alta e nós iremos fazer a reforma do metano com vapor d'água, nós podemos inferir que todos os compostos estarão na fase gasosa. Desta maneira, π equivale a 1. E S equivale ao número de restrições estequiométricas do enunciado do exercício. Nós temos a razão 4:1, então S vale 1, ou seja, uma restrição estequiométrica do tipo molecular. Desta maneira, fazendo esta conta, nós temos R igual a 3. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma oportunidade de reduzir o número de reações químicas usadas no equilíbrio. Observe que nós temos, neste caso, apenas uma restrição estequiométrica, do tipo molecular, ou seja, 4 mols de água para 1 mol de metano. Mas nós também poderíamos considerar outras restrições estequiométricas baseadas nos números de átomos de cada uma das espécies. Nós poderíamos considerar a proporção entre o número de átomos de hidrogênio em relação ao número de átomos de carbono que entra no reator, ou 12 mols de hidrogênio para cada 1 mol de carbono. Nós também poderíamos relacionar o número de mols de hidrogênio em relação ao número de mols de oxigênio, ou 12 mols de hidrogênio para cada 4 mols de oxigênio.
Veja que neste caso nós criamos duas restrições atômicas. E neste caso, se nós refizermos a conta do número de reações químicas independentes, nós teríamos apenas duas. Veja que com duas reações químicas é muito mais fácil de se trabalhar do ponto de vista matemático do que com três. Então, o nosso objetivo agora é escrever duas reações químicas que envolvam todas as substâncias moleculares presentes neste problema. Com base na regra de Gibbs das fases, nós tínhamos que escrever duas reações químicas e esta é a nossa proposta. Observe que na primeira reação química, metano e água reagem em proporções iguais molares para formar 3 mols de gás hidrogênio e 1 mol de monóxido de carbono. Na segunda reação, nós também temos metano e vapor d'água como reagentes, só que neste caso nós temos a formação de 4 mols de gás hidrogênio mais 1 mol de dióxido de carbono. É importante que essa formulação das reações químicas obedeça o que nós estamos analisando neste exercício. Veja que nós queríamos a reforma do metano a partir do vapor d'água para a produção de gás hidrogênio. E nós também incluímos a condição de formação de subprodutos como o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Além disso, essas duas reações químicas são linearmente independentes. A partir de agora, nós iremos escrever as equações para o balanço de massa reacional com essas duas reações. Vamos começar pelo balanço de massa do metano. Então, lembre-se que o metano entra no reator em uma quantidade de 1 mol. O metano está presente tanto na primeira quanto na segunda reação, e em ambas possui o coeficiente estequiométrico de -1. Por isso, nós fazemos menos Xi1 menos Xi2. No caso do vapor d'água, nós sabemos que a quantidade de número de mols que entra no reator equivale a 4. Na primeira reação química, a água tem coeficiente estequiométrico -1, então nós fazemos menos Xi1, e na segunda reação, -2. Então nós temos que fazer menos 2 Xi2. Para o gás hidrogênio, lembre-se que ele não entra na alimentação do reator, então o número de mols inicial é igual a 0. Na reação 1, ele tem coeficiente estequiométrico mais 3, por isso nós fazemos 3 Xi1, e na segunda reação química, coeficiente estequiométrico de mais 4, então 4 Xi2. Já para o caso do CO2 e do monóxido de carbono, perceba que o CO2 está presente apenas na segunda reação, com coeficiente estequiométrico mais 1. Por isso, nós temos o número de mols de CO2 que deixa o reator é igual ao Xi2, e no caso do CO, nós temos que o número de mols de monóxido de carbono que deixa o reator é igual ao Xi1. Fazendo o somatório dessas 5 equações, nós vamos descobrir qual é o número total de mols de gás neste reator. E a expressão equivale a 5 mais 2 Xi1 mais 2 Xi2. E agora nós podemos escrever expressões para cada uma das espécies, fazendo o número de mols da referida espécie dividido pelo número de mols totais. E desta maneira, nós temos as seguintes expressões. A partir de agora, nós vamos passar à dedução da constante de equilíbrio da reação de número 1 e a constante de equilíbrio da reação número 2. Nós devemos lembrar que essas constantes de equilíbrio deverão ser calculadas em uma condição de temperatura que varia entre 600 Kelvin e 1100 Kelvin. Por isso, num primeiro momento, nós precisaremos determinar o valor de K1 e K2 na condição padrão de reação. E nós iremos utilizar as mesmas equações que nós vimos na aula de número 26. Para ajudar na compilação dos resultados, a partir de agora nós vamos utilizar o Excel com um template deste exercício. Se você quiser baixar este template, basta ir nos comentários e acessar o link disponível. Como você pode perceber, nós já colocamos aqui os dados iniciais do problema e nós precisamos preencher com os valores dos coeficientes estequiométricos da reação de número 1
e reação de número 2. Então, no caso do metano, nós temos menos 1, do H2 mais 3, da água menos 1, do CO 1, e nós não temos CO2 na primeira reação. Na segunda reação, o CH4 tem coeficiente estequiométrico de menos 1, o H2 coeficiente estequiométrico de 4, a água menos 2, o CO não existe nessa reação e o CO2 mais 1. Tendo os coeficientes estequiométricos, nós vamos calcular o ΔG de reação para a reação de número 1 usando a seguinte expressão: ΔG padrão de reação é igual ao somatório do coeficiente estequiométrico da espécie I multiplicado pelo ΔG de formação dessa espécie. Então, para fazermos essa conta, nós vamos fazer o valor do coeficiente estequiométrico vezes o ΔG de formação dessa espécie, mais coeficiente estequiométrico do H2 vezes o ΔG de formação, mais o coeficiente estequiométrico da água vezes o ΔG de formação dela, mais o valor do CO, vezes o ΔG de formação dele, mais o valor do CO2, vezes o ΔG de formação dele. Nesse caso, nós temos um ΔG de formação para a reação de número 1 de 142,12 kJ por mol. Repetindo o procedimento para a reação de número 2, tomando cuidado de utilizar os coeficientes estequiométricos daquela reação, nós temos o resultado de 113,5 kJ por mol. Agora, com esses valores, nós podemos calcular a constante de equilíbrio da seguinte maneira. Então, nós vamos fazer o exponencial de menos da equação, o valor do ΔG multiplicado por 1000, para que nós tenhamos o resultado em joule por mol, dividido por R, 8,314 vezes 298 Kelvin, a temperatura padrão da reação, temperatura de referência. Então, para a primeira reação, nós temos uma constante de equilíbrio de 1,22 10 a menos 25, e repetindo o procedimento para a reação de número 2, nós temos o valor de 1,27 10 a menos 20. E agora nós vamos determinar as constantes de equilíbrio para a faixa de temperatura entre 600 Kelvin e 1100 Kelvin. Vamos considerar também que o ΔH padrão de reação depende da temperatura. Desta maneira, nós vamos ter que usar essa equação de número 21 da aula de número 27 para calcular a variação da constante de equilíbrio. Vamos inicialmente calcular o ΔH padrão de reação na condição de 298 Kelvin. Então, para fazermos isso, nós vamos usar essas duas células e fazer um procedimento semelhante ao que nós fizemos para o ΔG padrão de reação. Então, para a reação de número 1, vamos fazer o coeficiente estequiométrico vezes o ΔH de formação e somar para todos os compostos. Para a reação de número 1, nós temos um valor positivo de 206,1 kJ por mol. Repetindo o procedimento para a reação de número 2, nós temos que o ΔH padrão de reação equivale a um valor positivo de 164,94 kJ por mol. A partir desse resultado, nós podemos concluir que ambas as reações são endotérmicas, uma vez que o sinal do ΔH padrão de reação é positivo. Desta maneira, as reações deverão ser processadas em alta temperatura, uma vez que elas demandam energia para converter os reagentes a produtos. A partir de agora, nós vamos calcular os valores dos deltas dos parâmetros das equações do CP. Então, vamos calcular o ΔA, ΔB, ΔC e ΔD. E nós vamos utilizar este espaço da planilha em Excel para fazer essa conta. Então, o ΔA da primeira reação será o valor do coeficiente estequiométrico de 1 vezes o parâmetro A do metano, mais o coeficiente estequiométrico do gás hidrogênio vezes o parâmetro A. E assim por diante. Desta maneira, nós temos
que o valor do ΔA para a primeira reação é de 7,951. Repetindo este procedimento para os demais deltas, nós temos agora os resultados apresentados. Agora você observa que nós temos um espaço onde nós vamos analisar a influência da temperatura. E nós vamos colocar nessas duas primeiras colunas as equações para a constante de equilíbrio 1 e 2 nas referidas temperaturas. Então, basicamente, nós vamos utilizar o valor da constante de equilíbrio que já foi determinada a 298 Kelvin e multiplicar pelo exponencial da expressão. Então, nós temos igual a constante de equilíbrio para a primeira reação a 298. Não esqueça de fixá-la com o F4 do teclado para que nós possamos arrastar para as demais composições, vezes o exponencial. E agora nós vamos escrever toda essa equação que está dentro desses colchetes. Minha sugestão é que você escreva a equação neste momento, depois pause o vídeo e confira com essa que aparece aqui no espaço superior do Excel. Você também pode conferir pelo resultado. O primeiro valor da constante vai dar 4,98 vezes 10 a menos 7. Outro detalhe importante é que todos os valores, como o ΔH padrão de reação, os valores do ΔA, B, C e D, devem ser sempre fixados com o F4 do teclado. Feito isso, nós podemos arrastar a primeira conta para os demais valores de temperatura, e você pode perceber aqui que esses valores não se alteraram, apenas o valor da temperatura que acompanhou o cálculo da linha. Repetindo este procedimento para a constante da segunda reação, nós temos que o primeiro valor equivale a 1,417 vezes 10 a menos 5. E repetindo para as demais temperaturas, nós temos o valor da constante a 1100 Kelvin de 3,05 vezes 10 à segunda. É importante que você clique nessa célula e verifique se as demais não foram alteradas. Agora que temos os valores das constantes 1 e 2 em função das temperaturas de 600 a 1100 Kelvin, nós vamos escrever agora cada uma dessas constantes em função do grau de avanço da primeira reação e do grau de avanço da segunda reação. Para isso, nós vamos lembrar que a constante de equilíbrio é igual ao produtório de uma razão entre as fugacidades elevado ao coeficiente estequiométrico daquela espécie. Considerando que a fase gasosa se comporta como gás ideal, ou seja, o coeficiente de fugacidade de qualquer espécie na mistura é igual a 1, e que a fugacidade de referência é igual a 1 bar, então a constante de equilíbrio da primeira reação fica escrita da seguinte maneira: y do CH4 vezes a pressão elevado a menos 1, y da água vezes a pressão elevado a menos 1, y do H2 vezes a pressão elevado ao cubo e o y do CO vezes a pressão elevado a 1. Agrupando os termos semelhantes, nós temos fração do H2 ao cubo vezes a fração do CO dividido pela fração do CH4 vezes a fração da água, vezes ainda a pressão ao quadrado. Já a constante de equilíbrio da segunda reação fica escrita da seguinte maneira: y do CH4 vezes a pressão elevado a menos 1, y da água vezes a pressão elevado a menos 2, y do H2 vezes a pressão elevado a 4 e y do CO2 vezes a pressão elevado a 1. Então, agrupando os termos semelhantes, nós temos que a constante 2 é dada pelo y de H2 à quarta vezes o y do CO2 dividido pelo y do CH4 vezes o y da água ao quadrado e ainda essa razão que multiplica pela pressão ao quadrado. Substituindo os valores das frações molares que nós determinamos anteriormente, nós temos agora as duas expressões de K1 e K2 em função de Xi1 e Xi2. Veja que as informações de K1 e K2 já são conhecidas, e a pressão de operação do reator é de 1 bar.
Observe que nós temos um sistema composto por duas equações e duas incógnitas. Então, nós precisamos encontrar um método para resolver e determinar xi1 e xi2. Voltando à planilha Excel, você percebe que nós temos duas colunas referentes ao xi1 e ao xi2. E nós temos as duas colunas subsequentes, escritas equação 1 e equação 2. Então, para determinarmos os valores dos xis, nós vamos utilizar o solver. Então, o que nós vamos fazer é passar os termos que estão dentro desses retângulos para o lado esquerdo da equação, assim como é mostrado esquematicamente aqui, e nós vamos elevar os dois lados da equação ao quadrado. Então, veja, nós temos K1 menos a expressão matemática deste retângulo elevado ao quadrado, isso deve resultar em zero. Da mesma maneira, K2 menos o retângulo azul ao quadrado, isso também resultará em zero. E para isso, nós podemos utilizar o solver. Então, vamos inicialmente dar uma estimativa inicial para esses valores do xi. Eu vou colocar como 0,1 e atribuir este valor para todas as colunas. Agora, vamos escrever a equação de número 1, ou seja, o valor de K1 menos o que está no retângulo elevado ao quadrado. Aqui você já observa a equação escrita na sua totalidade. Perceba que nós precisamos fixar o valor da pressão de 1 bar, ou seja, precisamos usar a tecla F4 do teclado, e ainda vamos utilizar o valor da constante K1, xi1 e xi2. E nós podemos arrastar para as demais temperaturas. De maneira semelhante, fazemos para a equação de número 2. Caso você sinta dificuldade, você pode pausar o vídeo neste momento e conferir cada uma das células incorporadas nessa equação. Uma vez colocada a função, você pode arrastar para as demais temperaturas, sempre verificando se essa célula da pressão ficará invariável. Como você pode perceber, elevar a função ao quadrado faz com que nós tenhamos sempre resultados positivos. Então, a partir de agora, nós vamos somar esses dois valores e termos o desvio para cada temperatura. E agora nós podemos aplicar o solver de duas maneiras. Nós podemos fazer uma única minimização usando a soma dos desvios, aplicando a função soma e marcando todas as células dos desvios. Para minimizar esta soma, nós vamos clicar em Dados, Solver, e aqui você observa o que nós deveremos fazer. Então, nós temos que clicar como função objetivo, será o valor da soma. O que nós queremos fazer com ela? Então, nós precisamos contar ao solver que nós queremos minimizá-la. E aí ele pergunta, qual a célula que você quer variar? Nesse caso, nós vamos selecionar todos os valores de xi. E é importante que você deixe essa opção marcada. Como você sabe, o xi é um número que varia entre 0 e 1. Então, nós estamos buscando apenas valores positivos. E nós também podemos adicionar uma restrição, que é marcar todas essas células e pedir que o solver busque por um número igual ou menor que 1. E aí você pode clicar em Resolver. Se esta mensagem aparecer durante o processo de minimização, clique em OK e aí você vai precisar fazer a minimização considerando cada uma das linhas dos desvios. Então, você pode clicar em Dados, Solver, e a célula que você quer minimizar será a célula daquela linha, nesse caso, da linha 15. E você pode clicar em Resolver. Neste caso, eu apliquei várias vezes o solver até encontrar um desvio com um valor de 10 a menos 19. Repetindo esse procedimento várias vezes, nós chegamos no seguinte resultado. Então, você pode observar nos gráficos aqui, abaixo dessa tabela, que nós temos o gráfico de temperatura,
em função do grau de avanço da reação. Você pode perceber que nós temos duas curvas, ou seja, a curva do grau de avanço 1 e a curva do grau de avanço 2. Você pode perceber também que em determinadas temperaturas, a curva do grau de avanço da segunda reação possui valores maiores que o da primeira. Isso acontece até por volta de 1000 Kelvin, quando há uma inversão dos dois valores. Acima desse valor, o grau de avanço da reação de número 1 é maior que o da reação 2. Uma vez tendo os valores dos graus de avanço, nós podemos retornar aqui e utilizar essas expressões para criar um gráfico de fração molar deste componente em função da temperatura. Então, por exemplo, para calcular a fração molar do CH4, nós fazemos 1 menos que Si1 menos que Si2, dividido por 5 mais 2 vezes que Si1 mais 2 vezes que Si2. Nessa temperatura, nós temos essa fração molar do CH4. Arrastando para as demais composições, nós temos. Você pode observar aqui que automaticamente já haverá a criação da curva do CH4. Então, como nós percebemos, o CH4 ele é um reagente. E, à medida que a temperatura aumenta, a reação é deslocada em favorecimento dos produtos. É por esse motivo que nós vemos uma concentração inicial de CH4 e essa concentração vai diminuindo, tendendo a zero a partir de 1000 Kelvin. Escrevendo a expressão para o outro reagente, que é a água, nós podemos observar que ela está em grande quantidade no início e nós podemos arrastar para as demais temperaturas. Observe o comportamento do gráfico. À medida que a temperatura aumenta, a fração molar de água no sistema diminui até aproximadamente atingir um platô. Como você pode observar nesse gráfico, a fração molar dos dois reagentes diminui com o aumento da temperatura e isso já era esperado pelo valor do ΔH de reação. Analisando agora a curva do H2, o principal produto desta reação, nós temos. Você pode perceber que a fração de H2 na corrente de saída do reator, ela aumenta com o aumento da temperatura e a partir de uma determinada temperatura ela mantém-se constante. Analisando para o monóxido de carbono, nós temos. Então você pode perceber que a curva do CO é esta amarela. À medida que aumenta-se a temperatura, a quantidade deste produto também aumenta. E por fim, avaliando a fração molar de CO2 em função da temperatura, nós temos. Então, a última curva, você pode perceber que o CO2 ele tem um aumento de composição até aproximadamente 850 Kelvin e, posteriormente, ele tem uma pequena redução. Veja que, a partir deste estudo, nós podemos determinar qual é a condição ótima para a operação deste reator. Como o H2 é o produto de maior interesse, nós esperamos encontrar uma condição do reator onde a gente possa ter a maior formação desse gás. Isso acontece exatamente neste ponto, de temperatura 950 Kelvin. Você pode observar que temperaturas maiores que essa não promovem um aumento da composição do H2 na corrente de saída. Portanto, operar o reator em temperaturas superiores a essa implica em um gasto energético desnecessário. Outro ponto importante que você deve observar como engenheiro responsável por esse processo é que a corrente de saída vai ter muito pouco ou quase nada de CH4. Porém, os outros 50% da corrente de saída estarão formados por vapor d'água, CO e CO2. Isso implica que a corrente de saída do reator tenha que necessariamente passar por operações unitárias que promovam a separação ou a purificação do gás hidrogênio e, consequentemente,
a eliminação do subproduto, ou seja, do CO e do CO2, e o reciclo do vapor d'água. É claro que, como uma última consideração, esta resposta do problema só está relacionada com a questão do equilíbrio. A próxima etapa seria avaliar a cinética da reação para ver se haveria necessidade de utilização de um catalisador ou não. E assim, nós concluímos este exercício. Eu espero que você tenha gostado bastante da resolução, pois este problema impacta realmente numa decisão efetiva no processo. E você viu, ao longo dessas últimas aulas, como é possível utilizar a termodinâmica para avaliar o equilíbrio químico. E assim, concluímos esta aula. Muito obrigado pela sua audiência. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like.